Pai seja convosco. Maravilhoso estarmos na presença do Senhor, meditarmos na palavra dele e mais ainda, nos tornarmos praticantes. Que o Senhor te abençoe, te proteja, cada lar, cada pessoa que recebe essa palavra, que quer crescer na presença do Senhor. Compartilhamos esse momento para que nós possamos juntos, unidos no só propósito, respondermos às expectativas do reino de Deus, daquilo que Ele quer para nós. Deus está olhando pela tua causa, Deus está olhando pela tua família. Grandes coisas Ele fará. Deus age em conformidade com aquilo que nós damos e fazemos para Ele e para o seu reino. Por isso nós precisamos ter uma fé confiante, uma fé que, apesar das circunstâncias contrárias, continua avançando. Um exemplo disso está em Marcos capítulo 4, versículos do 39 ao 41. Jesus acalma a tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não diferente das nossas vidas, na vida dos discípulos ocorreu uma tempestade, porém às vezes na nossa é uma tempestade diferente, não é? É uma tempestade de luta, uma tempestade de enfermidade, uma tempestade de escassez financeira, uma tempestade de relacionamentos desfeitos, enfim. Podemos extrair muitas coisas através da palavra do Senhor e desse momento em que Jesus traz uma grande lição para a vida dos discípulos. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, ocorreu uma tempestade e Jesus calmamente continuava dormindo. Mas os discípulos começaram a se apavorar, ficaram com terror, a ponto de ter que chamar Jesus. E quando o despertam, Jesus acalma a tempestade. Porém, diante disso tudo, nós precisamos entender algo. Existem algumas tempestades que somos nós mesmos que as criamos. Existem problemas que batem à nossa porta, que fomos nós que de alguma forma lançamos sementes as quais causaram e causam o problema. Claro, nem toda tempestade é por conta que somos nós que as fazemos, mas nós devemos estar alertas porque algumas vezes nós estamos assim, fazendo as coisas do nosso jeito, sendo levados pelas emoções, não estamos às vezes orando o suficiente ou lendo a palavra do Senhor o quanto deveria para estarmos fortalecidos. Porém, diante disso tudo, Jesus, ele calmamente, ele por sua autoridade, ele acalma o vento, o mar, mas Jesus fez isso não era simplesmente porque ele era 100% homem e 100% Deus, porque Jesus tinha uma vida de intimidade com o Pai. E detalhe, os discípulos, ao invés de tomar uma iniciativa, eles se apavoraram, porém Jesus já havia dado poder para eles. Justamente lá em Lucas 10:19 diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Eles, para saírem para o ministério, mesmo com Jesus, Jesus tinha liberado da unção que estava sobre ele, do poder da autoridade que ele tinha, para que os discípulos também tivessem autoridade contra as forças opostas, contra a enfermidade, contra a doença ou contra tudo que viesse contra a vida deles. Mas eles não praticaram a fé, eles não colocaram a fé em ação. Por isso que Jesus os repreende. Por que vocês são tão tímidos? Ou na nossa versão, por que vocês são tão medrosos? E eu quero tocar em 2 pontos muito importantes para o nosso crescimento hoje. Quando nós não estamos direcionados, firmes, confiantes naquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes nós agimos como os discípulos. Temos coragem até de acusar Jesus. Veja só,
Justamente no versículo 38, quando eles vão acordar Jesus, eles falam assim: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estavam corrigindo Jesus, olha só que audácia. Era como se eles estivessem falando: a gente daqui a pouco morrer, o barco vai já virar. E Jesus dormindo, não faz nada. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente, na nossa oração, o Senhor não está vendo? Eu sou teu filho, eu sou tua serva, o Senhor não está vendo meu sofrimento? Então, tem situações às quais nós nos desesperamos porque nós não temos uma fé confiante. E outra situação que nós temos que entender também é Jesus, ele mostra que tudo isso aconteceu pela falta de confiança, pela falta de experiências. Jesus sabia ou não que haveria aquela tempestade? Sim, porque Jesus, ele é Deus. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Jesus queria dar novas experiências para os seus discípulos, fazer com que eles praticassem, colocassem a fé em ação. Então, que nós possamos entender que, diante das tempestades, seja lá qual for, é um instrumento de crescimento, é uma ocasião para Deus nos aperfeiçoar. Jesus, nesse episódio, estava no barco. Existe também uma outra tempestade que os discípulos passam, mas Jesus não estava no barco. Mas eu quero te dizer, ou Jesus estando dentro do barco, ou Jesus não estando dentro do barco, ele tem um controle da minha vida e da tua vida. Mas que nós não venhamos levar essa dura repreensão, porque vocês são tão medrosos. Quando Jesus acalmou a tempestade só estava lá fora. A tempestade não estava dentro dele. Porém, a tempestade estava lá fora e dentro dos discípulos. Quando nós deixamos a tempestade entrar dentro de nós, nós nos tornamos acusadores, assim como os discípulos que acusaram Jesus de não estar fazendo nada. Nós nos tornamos tímidos, medrosos, receosos, e é isso que o inimigo quer. Porque Jesus, ele não se abateu, ele não se abalou, porque Jesus tinha combustível, Jesus tinha vida de oração, Jesus estava constantemente buscando poder. O poder no sentido que eu digo de virtude, de autoridade para cumprir o propósito dele aqui na terra. Porque Jesus, ele quando veio para a terra em forma de homem, ele desceu da glória, ele se esvaziou de si mesmo, do seu poder, da sua deidade, para nos mostrar o exemplo de que como homem, debaixo da direção do Espírito Santo, nós podemos fazer as mesmas obras. Porém, os discípulos já tinham recebido esse poder, mas não estavam colocando em prática. Então, que no nome de Jesus, não deixe as tempestades controlarem as tuas emoções, não deixe as tempestades te tornar uma pessoa que acusa. O acusador é Satanás, o nosso adversário. Que nós possamos lembrar que Jesus é o nosso advogado. Ele morreu na cruz, está à direita de Deus Pai. Então não deixe tempestades tirarem o foco da bênção, tempestades minarem as tuas forças, porque Jesus tem um controle, mesmo quando a gente acha que está tudo desmoronando. Mas a gente tem que tomar a autoridade que Deus nos dá através da sua palavra. Eu declaro na tua vida, se você está enfrentando hoje uma tempestade, a qual você está achando que Deus se esqueceu de você, eu quero te dizer que esse é um pensamento da tua carne. Deus não se esquece dos seus filhos. Somos nós, muitas vezes, que nos distanciamos. É hora de voltar para o braço do Pai. É hora de voltar para o colo do Pai. É hora de falar, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Eu quero ter uma fé corajosa. Tem pessoas que são assim, escutam a palavra de bom grado, pedem a nossa oração, nós pastores oramos, mas essa pessoa só dura 2 ou 3 dias com essa oração, com essa fé. Por quê? Porque só duram 2 ou 3 dias? Porque ela não tem uma fé madura.
Ela precisa que esteja todo tempo alguém dando força. Claro, precisamos de amigos, de pessoas de oração, mas nós temos que ter os nossos momentos com Deus. Nós não podemos viver na carona das orações dos outros. Nós não podemos viver na carona de experiência dos outros. Nós somos filhos de Deus. No momento que nós confessamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, mas nós temos que tomar posse de uma comunhão com o Pai. Os discípulos ainda não tinham essa comunhão. Jesus já tinha dado autoridade e poder, mas eles ainda eram medrosos, como Jesus os chamou. Por que vocês são tão medrosos? Porque vocês são tão tímidos? Que nós possamos ser reconhecidos no céu e no inferno por pessoas que têm uma vida de oração, por pessoas que fazem um reboliço espiritual. Em que sentido? Pessoas às quais dobram o joelho, pessoas às quais têm combustível de oração, pessoas que não desistem, pessoas que não se apavoram, porque o Espírito Santo está nos conduzindo e nos tratando à semelhança de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, diante dessa palavra, diante dessa correção dos discípulos, diante dessa experiência que eles passaram, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que temos uma fé vacilante, pelas vezes que nos desesperamos. E nós queremos declarar, Senhor, que nós possamos ser mais fiéis no propósito, que nós possamos, Senhor, ter uma vida de oração, que nós possamos ler a Tua palavra, que nós possamos ter íntima comunhão, porque o Senhor aqui na terra fez todos os milagres, cumpriu o Teu propósito, porque o Senhor tinha uma vida pautada naquilo que naquilo que o Espírito Santo direcionava. Senhor, nós te pedimos perdão pelas muitas vezes que somos nós que criamos tempestades na nossa vida e pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Paizinho querido, entra na vida deste homem, desta mulher. Senhor, entra nos lares onde chega essa palavra. Que vidas venham ser restauradas. Senhor, que pessoas venham ser libertas, Pai. Que pessoas que muitas vezes por pouca coisa faz confusão. Ou pessoas ao contrário, que são muito omissas, que não tomam a solução diante do que é necessário. Que o Senhor lhes dê um espírito de coragem, de ousadia. Que toda timidez excessiva, que todo mal, Senhor, que todo pensamento negativo seja anulado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, uma fé contagiante, uma fé que tem coragem, uma fé que não se abala, que não se desespera, mas que ao contrário, que em Teu santo nome essa pessoa se torne perseverante no poder da oração, que essa pessoa se sinta revestida hoje, que ela não se sinta sozinha, mas ao contrário, que ela venha buscar a Tua face e ter a certeza, a identidade de filho, de filha, diante do Senhor. Pai, eu declaro cura, eu declaro libertação. Eu declaro restauração dos relacionamentos e que no nome de Jesus, Senhor, nós sejamos verdadeiros adoradores. Abençoa, Senhor, a reabertura das igrejas no interior. Abençoa que nós possamos, Senhor, estar no templo físico, buscando cada dia mais a Tua face, cumprindo o Teu ídolo e nos tornando, Senhor, pessoas perseverantes, pessoas abençoadas e abençoando os que estão ao nosso redor. Espírito Santo, nós declaramos, completa a Tua boa obra na nossa vida e que nós possamos ver o fruto e que esse fruto seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.